Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês aqui o início da nossa segunda parte do curso de programação em Python, onde nós vamos abordar aí os conceitos sobre as estruturas de repetição que nós temos da linguagem Python. Vamos inicialmente falar sobre a estrutura de repetição com o laço for, tá certo? Depois, na sequência, iremos abordar aí também sobre o loop com while. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o Jupyter Notebook no computador, que eu quero apresentar para vocês aí os conceitos sobre o loop for. Muito bem, eu já estou aqui no computador, vamos abrir aqui o Jupyter Notebook no computador, tá certo? Então, quando nós abrirmos ele aqui, ele vai rodar aqui o terminal e automaticamente vai abrir para a gente aqui o navegador, onde nós temos aqui a raiz do meu computador aqui com os diretórios. Eu vou entrar aqui nesse diretório aulas de Python e eu vou criar aqui um novo arquivo de Python, onde nós vamos abordar aqui os conceitos do loop for. Então, eu vou renomear aqui esse meu arquivo, vou colocar aqui loop for, para a gente poder falar um pouquinho aqui sobre a estrutura de repetição com o loop for. Então, inicialmente aqui nós podemos colocar aqui com o Markdown, né, para falar sobre a parte dos laços de repetição, onde nós temos a utilização do laço de repetição para fazermos uma iteração, seja de uma lista, seja de uma tupla, até mesmo de uma string, enfim, é muito utilizado aí para poder fazer essa parte da iteração de uma sequência aí, seja ela de números, letras, enfim. A gente pode trabalhar com diversas formas. Então, qual que seria a sintaxe básica? Eu vou colocar aqui, ó, sintaxe básica que nós temos aí para a estrutura de repetição utilizando o laço for. Basicamente, eu vou ter a seguinte estrutura aqui. Eu vou começar com a palavrinha for, né? Eu vou colocar um item, né? Ou seja, eu quero iterar um determinado item dentro de uma lista, de uma sequência de números. Eu vou colocar aqui a palavra in, e aí eu posso colocar aqui, por exemplo, a sequência. Eu vou colocar aqui, ó, sequência. Basicamente, vai ter uma sequência de um determinado número, e logo depois eu coloco 2 pontos e vou quebrar uma linha aqui. Veja que ele já fica indentado, né? Ou seja, ele tem um recuo aqui, ó, contando do início. Se eu apertar com a teclinha Tab aqui, ó, para dentro, aqui eu tenho, então, né, o meu bloco. Vou colocar assim, ó, em comentário, né, o meu bloco de código executado. Basicamente, essa aqui seria a parte de utilização da minha sequência básica, né, da sintaxe básica, desculpa, com relação à utilização aqui da minha estrutura do for. Eu não vou executar essa linha, né, porque eu não tenho nada aqui, eu vou deixar ela aqui só como um comentário mesmo. Então, eu vou clicar aqui para mim criar mais um bloquinho, e agora nós podemos falar sobre a parte, né, de iterando. Eu vou colocar aqui também como uma linguagem Markdown. Eu vou colocar assim, ó, iterando sobre uma string, né? Vamos ver como que se comporta, por exemplo, a utilização da estrutura de repetição com o for, fazendo uma iteração aí dentro de uma string. Eu vou criar aqui uma variável chamada palavra, vou colocar assim, ó, palavra, e vai receber aqui, entre aspas, simples, tá certo? A palavra Python, por exemplo, tá certo? Vou colocar dessa forma aqui, então, dentro da minha variável palavra, e eu vou colocar aqui assim, ó, para, né, for, letra, in, palavra, 2 pontos, print, por exemplo, palavra não, né, letra no caso, desculpa, aqui eu já posso rodar esse meu código. Veja que eu fiz aqui a utilização da estrutura de repetição com o for, né, iterando aqui a palavra, já que
essa minha variável palavra aqui, ó, eu tenho, então, uma sequência de letras dentro da minha variável palavra. Por isso que eu coloquei aqui, ó, for letra dentro, né, ou seja, em variável palavra, 2 pontos, e aqui com uma indentação eu printei, então, letra já aqui. Letra é um item, um conjunto de itens que tem aqui dentro da minha variável palavra. Veja que ele mostrou para a gente aqui, né, essa parte da utilização de todas as letras que está dentro da variável palavra ali, logo na sequência. Eu vou colocar aqui agora uma linguagem Markdown, que a gente pode fazer a utilização aqui da estrutura de repetição for, né, do loop for, por exemplo, iterando sobre uma lista, por exemplo. A gente vai falar de listas ainda mais para frente, pessoal, duplas, etc. Mas vamos supor que eu tenha, por exemplo, aqui, ó, uma variável chamada frutas, e essa lista de frutas vai ser o seguinte: eu vou colocar aqui, né, uma quantidade de 3 frutas, por exemplo, aqui a fruta maçã, banana, por exemplo, aqui banana, e vou colocar aqui também, por último aqui, laranja. Então, coloquei aqui uma lista contendo 3 frutas, né, e coloquei isso aqui dentro da variável frutas. Então, dessa forma que a gente pode fazer também a iteração utilizando aí o loop for, a estrutura de repetição com for. Então, se eu colocar assim, ó, for fruta, veja que eu estou colocando em minúscula, né? Letra minúscula, in frutas, aqui no caso, frutas, vou colocar aqui os 2 pontos e vou pedir para printar na tela fruta. Vou colocar aqui, ó, fruta, dessa maneira. Agora, se eu mostrar isso daqui, né, ele vai fazer como a gente fez ali anteriormente, só que ele vai mostrar para a gente aqui o conteúdo de todas as frutas que eu tenho aqui dentro dessa minha lista. Eu fiz utilizando strings, né, na verdade, conjunto ali de frutas, mas eu poderia, por exemplo, colocar números. Então, criar uma lista aqui de números, por exemplo, aqui o número 1, 2,3, 4, 5. E aqui neste caso, ó, se eu fizer também um for, vou colocar aqui a letrinha I de iteração ou de item, né? Em números, 2 pontos, eu posso printar então o iterável ali I. Neste caso, se eu rodar esse meu trecho de código aqui, né? Então, run, ele vai mostrar para mim a lista, né? De números que eu tenho ali colocado nessa lista. Então, veja que eu posso trabalhar também, além da questão de iterar uma lista com strings, né, eu posso também iterar a lista aqui utilizando números sem nenhum problema. Eu posso agora também fazer aqui, ó, criar aqui um novo Markdown, tá certo? Eu vou colocar aqui agora sobre, colocar uma hashtag aqui, utilizando o famoso range, né? A minha função range, vou colocar assim, ó, colocar range entre aspas, porque isso daqui é uma funçãozinha que nós temos aí do Python. Então, utilizando o range para repetir, por exemplo, repetir um bloco de código determinado, por exemplo, aqui, ó, determinado de vezes. Vamos entender aqui como que nós podemos fazer aqui a utilização dessa minha função com o range. Eu vou colocar aqui com um comentário aqui numa hashtag, né? Eu posso utilizar o range da seguinte maneira.
eu vou ter aqui, ó, um valor inicial, que vai ser então o start, vou colocar assim, ó, start, vírgula, stop, que é onde eu vou parar, o número que eu vou parar, e o step. Step seria o meu passo. Então, basicamente, essa aqui é a sintaxe básica da utilização da minha função range no Python aqui, para poder fazer, então, essa repetição com a utilização da função range. Então, eu posso, por exemplo, aqui, ó, fazer o seguinte, for i in range, eu vou colocar aqui, por exemplo, de 0,5. Se eu fazer dessa forma aqui, veja que eu não coloquei o step. Quando eu ignorar o step, quer dizer que eu quero iterar ele de 1 em 1. Então, eu vou colocar aqui 2 pontos e vou printar, por exemplo, aqui na tela, a minha variável i, e ele vai mostrar para a gente aqui, olha só, os números de 0 a 4. Olha o detalhe. Ele mostra o valor inicial, só que o valor final ele não mostra. O número 5 ele não mostra. Ele mostra o penúltimo número dessa sequência de 0 a 5, que seria o número 4. Tá certo? Então, se eu não mostro aqui, né? Se eu ignoro o step, é como se eu tiver. É como não, né? Eu estou pulando aqui um número de cada vez. Tá certo? Então, eu posso fazer a iteração dessa maneira aqui. Eu vou colocar aqui com um markdown aqui, ó. Por exemplo, eu posso utilizar aqui, no caso, né? Vou colocar assim, ó, um ponto aqui, por exemplo, a gente começar com essa parte da utilização da função range. Eu posso fazer aqui, no caso, uma sequência de 0, por exemplo, a 9. Vamos criar aqui um programa para que nós possamos aí criar uma sequência de 0 a 9 com a função range. Eu posso fazer simplesmente isso daqui, ó, for i in range, né, a minha função. Aí eu vou colocar aqui agora, né, o número 0, vou colocar o número 10 e vou colocar também o step, meu passo. Neste caso aqui, ó, se eu printar agora a minha variável i ali, ó, veja que ele vai mostrar para mim um número de 0 a 9, né, sem nenhum problema. Então, veja que o meu número inicial é o 0, meu número final seria o 9, né, ou seja, o número anterior ao número 10, e o meu passo aqui, né, o meu step, é 1. Veja que se eu também ignorá-lo aqui, ó, se eu não colocar o 1, rodar novamente, ele mostra aqui sem nenhum problema. Então, tanto faz eu colocar o 1, tá certo? Ou se eu não colocar o 1, ele vai mostrar para a gente essa sequência aqui de 0 a 9, como foi colocado, tá certo? Então, essa aí seria uma primeira opção de utilização com a sequência de números de 0 a 10. Eu vou criar aqui uma linguagem Markdown novamente. Vamos aqui no item 2 agora. Vou colocar aqui assim, ó, 2 ponto. Vamos supor que eu quero fazer aqui, ó, definindo passo, tá certo? Vou até tirar isso daqui para não atrapalhar ali com esse item 2 aqui, ó, definindo um passo. Vou rodar isso daqui. Então, se eu quiser criar um passo, eu posso criar então o for, né? E in range, por exemplo, agora eu vou pegar um range diferente, eu vou pegar uma faixa de valores diferente, por exemplo, vou começar do 1 até o número 10, só que com o passo agora eu vou colocar o passo 2. Então, dessa maneira aqui, ó, se eu printar a minha variável i, veja que se eu rodar esse código aqui agora, ó, ele vai mostrar o número começando do 1 até o 10, com exceção do 10, vai ser até o 9, com passo de 2. Então, ele vai mostrar um 1, depois 3, 5, 7 e 9.
Então, veja que eu posso definir aqui, então, um passo, como eu falei ali anteriormente. Eu posso aqui também, ó, pessoal, criar aqui um novo Markdown, nosso item 3 aqui no caso, especificando, olha só, especificando um número de início e fim. Vamos rodar esse trecho de código, eu posso colocar aqui, ó, for e in range. Começar aqui, por exemplo, o número 2 até o número 7. Colocar 2 pontos e printar aqui a minha variável i, rodando esse trecho de código, ó. Ele vai começar com o número 2 e vai aqui, no caso, até o número 6, já que ele ignora aqui, ó, o número final, tá certo? Então, nós podemos fazer aqui especificando o número de início ao fim, né? Como eu não coloquei o step, ele vai colocar aqui os números de 1 em 1, tá certo? Eu posso trabalhar também, pessoal, aqui, ó, vou colocar o nosso item 4, vou colocar aqui para Markdown. No item 4 aqui, nós podemos fazer, por exemplo, uma sequência inversa, né? Ou seja, eu começo, por exemplo, ó, for e in range, posso começar com um número maior, por exemplo, o número 10, vírgula, número 0, com um passo, por exemplo, negativo, né? Dessa maneira, eu faço uma contagem regressiva. Então, eu vou printar aqui a minha variável i, rodando esse trecho de código. Veja que o meu número aqui, a minha sequência começa com o 10 até o número 0, de 2 em 2. Né? Então, 10, 8, 6, 4, 2. Tá certo? Se eu colocar aqui também o número 1, olha só. Colocando o número 1, ele vai contar, né? Do 10 até o número 1. Porque não é, inclusive, o número 0. Tá certo? É o número anterior a ele. Então, nesse caso aqui, ele mostra o número 1. Então, veja que nós podemos trabalhar aqui, né, essa parte das estruturas de repetição com a utilização do for sem nenhum problema. Ou seja, eu consigo fazer a utilização de iteração em uma string, né, iteração com uma lista, que a gente não viu aí sobre as listas, mas à frente a gente vai falar, as tuplas também, os dicionários, assim por diante. Ou também utilizando aí a função range, que é muito utilizada aqui na estrutura de repetição aqui, quando nós estamos falando do laço for. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aqui, nós finalizamos aí essa parte das estruturas de repetição com o loop for. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês os conceitos básicos de introdução sobre as estruturas de repetição utilizando o loop for, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar a aula. Vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, considere inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python. E se tiver algum comentário, deixa aqui embaixo. E nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais.